Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus de São Luís do Maranhão para trazer a 7ª mensagem de hoje com o tema o poder da minha língua. A língua tem poder de abençoar ou de amaldiçoar alguém, principalmente quando eu falo apenas hipocrisias ou mentiras, quando canto, quando prego. Por exemplo, tem aquele hino que a gente canta muito por aí, nas igrejas evangélicas, que diz: eu quero trabalhar para meu Senhor. Muitas vezes só está mentindo, não evangeliza ninguém, não prega para ninguém, não aprende nada da Bíblia para repassar para alguém. Seus conselhos às vezes nada tem a ver com conselhos cristãos, e está mentindo quando canta um tipo de hino desse. Mas eu quero falar disso aqui. Nessa 7ª parte, nesse 7º vídeo, os outros já estão todos aí no YouTube, eu quero falar aqui de 1 Coríntios 13, verso 11, onde Paulo diz assim, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Ele diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ponto. Eu vou ficar apenas no verso 11, que eu quero encerrar aqui hoje. Se Deus permitir, ainda vamos falar mais um pouco ainda hoje sobre o tema, o poder da língua. Bênção e maldição estão naquilo que eu falo. Se eu for um cristão, eu vou apenas trazer bênção para mim e para os outros, através dos meus ensinos, através do que eu canto, do que eu intercedo. Eu vou apenas ser uma bênção. Mas vamos ouvir esse alerta de Paulo. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino. Então olha aqui, meus irmãos, o cristão, ele tem duas faces na vida dele: menino espiritual e o maduro, adulto espiritual. Quando você é menino carnal, você promete muita coisa para Deus que nunca vai cumprir. Quando você é menino carnal, você diz coisa para Deus mentindo totalmente. Você engana Deus com tuas palavras e ao mesmo tempo está enganando só a ti mesmo. Quando diz, cantando o hino, por exemplo, que diz: eu quero ser santo, 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 mas não quer mudar nada, não quer estudar a Bíblia, não quer se arrepender de coisa nenhuma. Tem área da tua vida que tu não quer tratar nada para arrancar o diabo que está te usando, achando brecha na tua vida, e fica cantando mentira. Isso é coisa de menino. Você dizendo que quer uma coisa só no teu louvor, quando você engana às vezes até a igreja, cantando isso, dizendo: eu quero ser santo, e por trás ali, quando sai da igreja, quem odeia, odeia, quem mente, mente, quem rouba, rouba, quem se prostitui, prostitui, quem é um idólatra, é idólatra, quem é um depravado, é depravado, corrupto, é corrupto, mas na igreja está cantando. Isso é coisa de menino, irmão. Porque aqui diz o Paulo: quando eu era menino, menino aqui quer dizer um carnal. Tem dois tipos de gente na igreja: o carnal e o espiritual. Basta você ler Romanos 8, que diz: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Romanos 8, 5 em diante, diz
que o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 em diante. Então, Cristo veio nos livrar, irmão, do que a gente faz como menino carnal, matando as promessas de Deus na vida da gente. Quando a gente vai viver assim para sempre? Tem gente que não muda nunca nas igrejas, irmão. Todo tempo você pega ele mentindo, todo tempo você pega ele prometendo coisas para Deus e para a igreja, ou para ti mesmo, e não cumpre nunca. Eu conheço crente, irmão, que se diz maduro na fé e diz para mim: irmão, tive um sonho, Deus me disse que se eu não me consertar, eu não vou subir para o céu. Eu tive um sonho. Aqui um irmão me contou isso. Ele sonhou que Deus levou ele no inferno. Ele viu, foi um inferno. Ele contou para mim, contou aqui na igreja, no púlpito, nesse púlpitozinho que tu está olhando ali. Ali ele contou num dia de domingo, a igreja cheia. Irmão, Deus me levou no inferno. Eu olhei, foi um inferno. Deus me livre desse lugar. Mas vai olhar as coisas que ele está fazendo hoje, traindo pessoas, enganando, mentindo para si mesmo. Só Deus sabe outras coisas, irmão, que a gente deve fazer para viver na mão do diabo, que toda mentira é do diabo. O nome disso é viver na carne, não quer viver no espírito, não quer viver como cristão, quer viver apenas como o mundo vive. O nome disso é ser menino na fé. E o Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. 1 Coríntios 13, verso 11. Então, como é que é ser um menino, irmão? Promete Deus, promete para Deus que vai ser santo, e não quer nem mover um dedo para mudar, para se separar do mundo de ímpio. Ele quer viver como ímpio, mas para Deus um dia ele prometeu: quero ser santo. E às vezes ainda continua cantando até hoje, quando ele vai nos cultos, que o irmão de bora cantar o hino, ele repete esse hino: quero ser santo. E Deus diz: rapaz, tu vai ser menino a vida inteira, porque tu vive mentindo a vida inteira. Irmão, só cante aquilo que você de verdade acredita que isso está acontecendo em você, ou vai acontecer, porque você vai fazer a tua parte. Ou então você vai fazer como Paulo aqui está dizendo: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. E o resto do texto, o crescimento que não tem. Então você está fazendo o inverso, dizendo: eu era menino, passa um ano, sou menino, 10 anos, continuo menino na igreja. Se eu morrer hoje, morro menino, carnal, endiabrado, promete, mas não cumpre, fala só da boca para fora, o coração, de jeito nenhum ele não quer isso para a vida dele. Mas ele cantar, ele quer, pregar para os outros, ele quer, exortar os outros, ele quer, mas a si próprio. Então o Paulo diz: eu acabei com essas coisas de menino, porque eu estou maduro agora. Querido, melhor coisa que existe é isso, a maturidade, chamado de crescimento espiritual aqui na Bíblia. Crescimento não é dizer: eu tinha uma bicicleta, agora eu comprei uma Hilux, por isso é que eu cresci. Isso aí é crescer financeiramente, socialmente. Eu tinha um empreguinho de R$1.000, agora eu ganhei um emprego de 10 mil, 50 mil reais por mês. Você cresceu financeiramente. Ah, eu era solteiro, agora eu estou casado. Você cresceu nessa área do casamento. Agora, e do mentir, de não roubar mais, de não ser um trapaceiro mais, um corrupto mais, você já cresceu nessa área?
porque você deixou de ser carnal nessa área. E na hora da briga, 1 Coríntios 3, olha o que Paulo dizia para a igreja. 1 Coríntios 3, verso 1 em diante, ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar, olha aí, falar, olha aqui o poder da fala do líder, agora sendo obstaculado por aquele que não quer ouvir. Ouve, mas entra no ouvido, sai no outro, mas não entra no coração para mudar as ações. E ele disse: eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Quer dizer, você vai ser menino a vida inteira. Eu estou tentando falar coisas espirituais, vocês querem só vida carnal a vida inteira. É briga, é ira, não perdoo, odeio, pastor fala, não atendo, quero ser ovelha sem pastor para sempre. Quando ele me fala, eu caio fora da igreja, não volto mais. O nome disso é menino. Aí ele diz, verso 2: com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, uma das características do menino que não quer crescer nunca, mas quer cantar: oh, Jesus está voltando, Jesus, quando eu estou voltar eu vou morar no céu. Aí canta música linda sobre a volta de Jesus, mas aqui a inveja, provando que ele é carnal, não se liberta nunca, não pede perdão nunca para Deus sobre essas coisas que ele faz com inveja. Contenda, é briga, é ira. Às vezes o pastor fala uma palavra, ele prefere se levantar para dizer não concordo, e às vezes puxa um texto sem contexto. Por quê? Porque naquela área ele quer viver escravo, não quer se libertar nunca naquela área. E quando você fala, ele se zanga. Como? Certa vez eu fui pregar uma vez com um irmão num comércio, eu fui comprar um negócio lá, não me lembro o que foi, e eu comecei a pregar para ele, e ele disse: eu já fui crente, eu já fui presbítero de uma igreja. Eu disse: tu já foste? Quer dizer que tu abandonaste o cristianismo sendo um presbítero? Tu está desviado? É. Aí ele foi me contar por quê. Ele disse que no dia que ele foi pela primeira vez, antes de ser presbítero, antes de ser diácono dessa igreja, quando não era nada, nem cristão, ele foi visitar pela primeira vez essa igreja. E quando ele foi, ele levou 2 mulheres, ele tinha essas 2 esposas, morava com todas as 2 numa casa só, ele com 2 mulheres. Então ele foi, aceitou Jesus, as mulheres não quiseram nada de ser crente, mas ele aceitou. E todo o culto ele ia, levava essas 2 mulheres participando do culto. E ele começou ali a evangelizar, mas sempre com essas 2 mulheres, que ele fazia sexo com todas as 2, era como se fosse esposa, só faltava o papel do casamento, com 2. Mas no Brasil não aceita isso, é um crime chamado bigamia, isso é crime no Brasil, ainda está lá no Código Penal. Então ele, para não pegar essa punição do homem, ele pegou, vivia com as 2. Mas o que aconteceu? O pastor da igreja, vendo que a igreja era pequenininha, precisando de ajuda, olhou para ele com talento e disse: vou botar esse menino como diácono. O pastor botou ele como diácono, sabendo que ele tinha essas 2 mulheres, que nunca largou essas 2 mulheres. Até o dia que eu estava pregando para ele, ele ainda continuava a estar com as 2. Ele desviado ainda estava com as 2. Aí, esse mesmo pastor, o tempo passou, colocou ele para ser presbítero, e ele todo o culto ia com as 2 mulheres. Todo mundo da igreja sabia que ele tinha 2 mulheres, porque era uma igreja pequenininha, com poucos membros. Numa igreja pequena todo mundo se conhece, ninguém dizia que nada. Aí o diabo pregava, sabe o quê?
Nós temos que amar, irmão. Deus é amor, irmão. Vamos perdoar, quer dizer, está pregando a mensagem do diabo, porque está pregando a mensagem ao contrário, pregando o amor, onde você tem que dizer a verdade. Provérbio 27:5 diz: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então ali eles estavam aceitando o mal, aceitando uma pessoa ficar perdida, porque está em crime de adultério, de prostituição. Era assim que aquele homem estava. Era um presbítero, mas vivia em prostituição, porque estava com 2 mulheres. Aí o que ocorre? E ele continuou, passou a ser dirigente da igreja. Quando o pastor não ia, quem dirigia o culto era ele, porque a igreja era pequena, não tinha outro que tinha um talento que ele tinha. Então o pastor disse: na minha ausência você dirige o culto, você dá a palavra, dá o ensino. Tudo bem. Aí o tempo passou aquele líder e entrou outro pastor na igreja. Porque você sabe como tem essas congregações grandes aí, que às vezes bota uma igreja miudinha lá numa cidade, lá no interior, outra lá não sei aonde, tem dezenas e dezenas de denominações, não, de congregações, e às vezes bota o líder, e um líder carnal, sem visão, só para não fechar a igreja, bota qualquer um, e qualquer um nesse caso é aí um homem adultério, prostituto, para ser líder de igreja. Aí o pastor presidente lá, que nunca foi lá para ver que situação, mandou outro pastor, trocou esse, e o pastor chegou lá e começou a conhecer as pessoas, os membros da igreja, e soube que tinha esse problema aí. Um presbítero que sempre teve 2 mulheres, nunca abandonou uma para ficar só com a outra, chamou ele, disse: meu irmão, eu soube que você, desde novo convertido, você tem 2 mulheres até hoje. Toda vez você vem para o culto com 2 mulheres, você mora com 2 mulheres, faz sexo com 2. Senhor, o que é que tem? Ele ainda disse: o que é que tem? Ele ainda citou a Bíblia. Salomão teve 1000 mulheres. Qual é o problema, pastor? O outro pastor nunca disse nada. Ele disse: mas olha, na Bíblia diz que você tem que ter uma mulher, e cada mulher tenha um marido. 1 Coríntios 7, que é só sobre casamento. Você nunca leu lá, não? Para cada. Ponto final. Então, você vai largar uma e ficar só com uma, para você ficar com a gente e continuar na tua liderança aqui, ou não? Ele disse: não, vou ficar com as 2. Aí o líder da igreja disse: então, você pode abandonar o cargo, fique lá no banco por um tempo, mas como líder você não é mais, não está autorizado a pregar aqui tão cedo enquanto não resolver isso aí. Sabe o que ele fez? Foi embora, não voltou mais. Ele mesmo contou isso para mim. Por isso que eu não vou nessas igrejas, essa igreja é só de fariseu. Aí fica falando doidice, porque ele quer continuar nas suas carnalidades como um menino, viver como prostituto a vida inteira e sem se libertar. E Paulo diz: quando era menino falava coisa de menino. Querido, outra coisa que menino não aceita é exortação. Você quer ver? Está aqui na carta aos Hebreus 5. Aqui, ó. 5 diz assim, ó, verso 12 em diante diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, quer dizer, carnal, só quer carne. Aí verso 14 diz: mas o mandamento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. Mas o mantimento sólido, ponto,
Então o menino é isso. Tudo que tu falar para ele, eu sou criança, eu sou carnal. Ele está dizendo em outras palavras, eu sou do diabo, o diabo me usa para viver no pecado. Não vou sair daí. E Deus diz, rapaz, já era para te ser mestre, já era para te ser um líder grande, já era para te ter muitas ovelhas, já era para te ganhar muita alma, mas tu vive no pecado. Se a Bíblia diz que tu tem que ter imitadores, 1 Coríntios 11:1, como Paulo diz, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Como que um prostituto vai dizer na igreja, irmão, sou um prostituto? Sejam meus imitadores, irmão, sou um ladrão, bandido, sejam meus imitadores. Você quer ser carnal, irmão? Cuidado, Paulo diz, eu era menino, agora eu cresci, não faço mais as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Faça isso também, a vitória é tua. Pare de carnalidade, ande com Deus de verdade, na palavra, no ensino, nos alerta. Quem vai ganhar é você, o diabo perde mais um, o inferno perde mais um, que é você. Você agora é um cristão, um servo de Deus, convicto de que está crescendo e não ficando um crente anão, estagnado na fé, porque vive no pecado e não quer se libertar. Cuidado com isso, meu irmão. Deus conta contigo, com a tua pregação, com o teu testemunho de libertação. Amém? Faz isso e vitória é tua em nome de Jesus. Ponto. Fica por aqui. Amanhã trazemos outra mensagem sobre batalha espiritual. Nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.